convidar a Ana Amélia Belmiro. A Ana foi membro fundadora da Liga de Combate ao Câncer, né? Há 10 anos a Liga foi fundada e a Ana Amélia foi uma das 8 alunas. Na época ela era graduanda da Universidade de Brasília, que fundou a Liga, né? Então é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. E depois da graduação ela fez residência em enfermagem oncológica no INCA e retornou para Brasília e fez mestrado lá com a gente também no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Brasília. E agora, recentemente, ela assumiu o DF-STAR, né? Está como supervisora de enfermagem do DF-STAR. Aninha, é uma honra muito grande ter você aqui conosco hoje, viu? Nossa, a honra é minha. Eu fico muito agradecida, muito feliz e fico muito orgulhosa também por ver o crescimento da Liga, né? A gente começou ali, a gente estava na graduação, na verdade, falar um pouquinho da Paula também, né? Era tudo muito novo para a gente e a Paula veio com esse mundo da oncologia que para a gente a gente não tinha nem noção, estava começando o estágio, era nosso primeiro estágio na UNB, então a gente tinha aquela sede de conhecer sobre tudo, né? E a Paula veio com essa experiência dela. A Paula também fez residência lá no INCA, né? E a gente acabou seguindo os passinhos aí da Paula também. E a partir daí veio a ideia, porque na UNB, aqui em Brasília, a gente não tinha muita esse costume de ter liga, né, nas universidades. A gente não tinha nenhuma liga, na verdade, que eu tinha conhecimento É lá na verdade. UNB. A LCC foi a primeira liga da Universidade de Brasília, né? Ela Ali da UFS, pelo menos, que a gente saiba. que eu tenha conhecimento, acho que foi, e a partir da nossa liga começaram a surgir outras ligas, né? O pessoal Isso. viu, a gente teve bastante repercussão e, enfim, acabei conhecendo a oncologia, me apaixonei pela oncologia, segui os passos da Paula, fui lá para o INCA, e para mim é um orgulho muito grande, fico muito feliz de estar aqui, ver o tanto que a Liga, né, amadureceu, aqueles projetos que a gente tinha lá no início, né, o livro, fiquei feliz, recebi a notícia da publicação do livro da Liga. É E isso por todos os aí. outros projetos, né? Muito É isso legal. mesmo. A Liga agora se tornou multidisciplinar, né? Na verdade, naquela época, quando você estava, a gente já abriu. E ela hoje tem cerca de 30 membros, né? E nós temos feito muita coisa aí. Bom, Aninha, e que bom que você voltou para Brasília, né? E de vez em quando nos agracia aí com uma palestra e vem conversar conosco. Hoje nós queríamos perguntar para você como é que tem sido, né? Esse momento agora, em plena pandemia, acho que ninguém esperava se organizar, né, para uma pandemia. Você que estava aí à frente do DF-STAR, montando uma instituição hospitalar, né, nova, com um novo conceito, né, chegando em Brasília, muitos profissionais, recebendo muitos profissionais. Acredito que estava tendo muitos treinamentos, né? E aí, de repente, precisa montar toda uma estrutura, pensando também na assistência, né, aos pacientes durante a pandemia. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua experiência para a gente. A nossa instituição ela é nova, né? Foi inaugurada recentemente, então foi inaugurada em junho de 2019. Então a gente está bem, assim, os processos, apesar de nova, a gente já tem acreditação, certificação internacional. E a gente já vinha trabalhando bastante intensivamente os processos, né? Mas a pandemia pegou a gente de surpresa também, e assim, sempre com a orientação do Ministério da Saúde, né? A gente sempre seguia as medidas que eram passadas, as orientações do Ministério da Saúde, mas estruturalmente a gente teve que criar fluxos de um dia para a noite. Então foi praticamente isso. De um dia a gente teve que planejar o que já estaria funcionando no outro dia, né? E que é essa recomendação mesmo de ter um fluxo especial, um fluxo específico, né? A gente acaba chamando, cada instituição
acaba trazendo o seu nome, e a gente trouxe um fluxo segregado para atendimento a esses pacientes. E aí vem a criação do comitê, né? Acaba sendo de urgência, mas a gente sempre teve a participação muito intensa da CCH com a gente. E a educação continuada também, porque a gente tinha que, principalmente, pensar nos nossos profissionais, porque a gente precisa deles, né? Que eles estejam bem para poder atender nesse momento. E foi praticamente de um dia para a noite esse planejamento que a gente teve. Colocar profissionais específicos para o fluxo do atendimento e deixar esses profissionais dedicados. E também com os demais atendimentos que a gente tinha, porque a gente também precisa proteger os pacientes que já estão lá, consequentemente os familiares também, né? Sim. E... Pode falar. Não, pode falar. Em termos operacionais, como vocês estruturaram o hospital? Como o hospital é jovem, a gente tinha uma ala que estava inativada, né? Então, nosso fluxo da emergência, a gente conseguiu abrir um fluxo da ala da internação, que é vizinho à entrada da nossa emergência, e colocamos uma triagem específica na porta do hospital, que ali é onde o profissional, hoje é um técnico de enfermagem que fica, que vai perguntar esses primeiros sintomas para todos os pacientes que entram no hospital. Então, se ele se encaixa em algum sintoma respiratório, se ele tem febre, a gente acaba encaminhando ele diretamente para o fluxo segregado que a gente fala, que é essa estrutura que a gente adaptou, né? Na verdade, são leitos mesmo da internação que foram adaptados para atendimento como emergência, né? E a gente deixou um posto de enfermagem específico para isso. E esse profissional que fica na entrada direciona as pessoas que se encaixam, né, nessa triagem para o fluxo segregado diretamente para esse atendimento de emergência. E os demais a gente encaminha para a nossa emergência hoje, que é a emergência comum, né? A nossa emergência hoje já tem um fluxo diferenciado, que é esse atendimento direto. Então, para a gente foi mais essa triagem que a gente nem tinha antes, que a gente teve que adaptar e colocar para poder direcionar os pacientes, né? E operacionalmente falando, vem todas as recomendações do Ministério. Hoje a gente, no hospital inteiro, restringe o número de visitas, número de acompanhantes, a gente orienta bem, muita orientação, né, para a população e comunidade, para entender que a gente precisa do apoio também. A gente entende que os pacientes que estão lá internados estão tendo atendimento porque precisam, mas a gente também tem que pensar no momento que a gente está vivendo, né? E para a internação, a gente também tem um fluxo específico, a gente isolou uma área também da internação só para esses pacientes, né, que entram como suspeita. Então, pacientes que não estão em quadros graves entram para a internação comum e um fluxo específico também da UTI, que a gente isolou uma área da UTI, só para esses pacientes que são suspeitos ou casos confirmados para atendimento em UTI. Né? Então, foi um fluxo que até hoje a gente está seguindo, não sei até quando vamos manter esse fluxo de atendimento direcionado, né? E, Aninha, vocês direcionaram também equipe específica somente para atender esses pacientes, né? Sim, Agora, sim. Pode falar. Quando a gente fala da equipe específica, a gente tem uma tendência a pensar que aquela equipe, né, aquele núcleo, né, que a gente está acostumado ali, aquele núcleo que vai lidar diretamente com o paciente, que vai atender de fato, né, tanto na unidade intensiva, quanto também na unidade de internação, mas isso envolve um fluxo muito maior, né, de pessoas, de gerenciamento de recursos humanos, porque a gente tem que pensar em quem vai ali entregar comida, né? Quem é o pessoal da limpeza, o assessorista ali, né? Que está lidando com os acompanhantes. Tem também as famílias, né? E imagino que vocês tenham que ter que estabelecer esse fluxo assim, realmente de uma forma muito rápida. E eu queria saber um pouquinho como foi a adesão, né, dessas equipes.
Eu acho que a princípio todo mundo ficou um pouco assustado com a situação, né? E mais uma vez a gente entrou muito com a questão da educação continuada e a gestão também de orientar esses profissionais, né? E também a gente tentar expor o menos possível esses profissionais que são da área de apoio, que não estão na assistência direta, né? Então hoje a gente mantém o fluxo. Quem fica na triagem é esse profissional da enfermagem, que é o técnico de enfermagem. Então, ele pega os dados principais desse paciente para abertura de ficha, né, que seria uma pessoa do atendimento que faria isso. Então, a gente já entrega as informações para essa pessoa e ela não tem o contato direto com os casos suspeitos. O pessoal da higienização, a gente também deixou pessoas específicas, né, e questão de orientação com paramentação e desparamentação também, porque é fundamental o papel deles, que cada paciente que sai precisa fazer uma limpeza ali, né? Terminar uma limpeza ali que precisa, e eles precisam entender a importância deles também de estar ali contribuindo, né? Para que não se propague, né? Mais ainda esse vírus. Então, a gente trabalhou muito com orientação, a gente tem garçom no hospital, né? Então, a gente também trabalhou muito com essa questão do pessoal dos garçons, né? Na área que não é fluxo segregado, mesmo assim, a gente orientou esses profissionais também, né? E nas áreas segregadas, quem faz esse serviço hoje é o pessoal da assistência, né? Então, teve todo um remanejamento operacional também. Além de tudo, a gente tem que fazer uma triagem pelo próprio Ministério da Saúde de todos os profissionais que são do grupo de risco, então a gente evita que esses profissionais entrem no fluxo segregado também, né? E praticamente a gente teve que planejar e adaptar a rotina assim de uma hora para outra. Hoje eu já vejo que os profissionais já estão mais tranquilos, né? Já estão entendendo a importância, né, deles, do papel deles também ali no atendimento. Até mesmo o pessoal da área de apoio, que às vezes não está em contato direto com o paciente, mas entende que é fundamental ali o papel deles, né? Mas no começo realmente foi muita orientação. A gente teve um trabalho intenso de orientação da equipe para eles entenderem, né, a importância, até porque era tudo muito novo para a gente também, né? Então os fluxos, Sim. as orientações do Ministério da Saúde saíam a cada instante, a gente tinha que correr atrás para poder entender como que a gente ia notificar, como que a gente ia triar, como que a gente ia identificar o caso suspeito, né? Depois passou já a transmissão comunitária, então as pessoas ainda ficavam nesse, eu tive contato, então eu já posso, já estou suspeita, então a gente já sempre tem esse processo de orientação, né? Sim. E quando passa para a transmissão comunitária, a gente entende que o simples fato de você ter o contato já não é critério, né? E aí a gente já passa para avaliação sintomática mesmo. A gente está passando por um momento de atualização constante, né? Diária, não só do conhecimento produzido, quanto das normatizações, né? Elas são Sim. atualizadas quase que diariamente. A gente pode dizer que as normatizações são atualizadas semanalmente, né? E, muitos artigos saindo, né? Então, essa síntese do conhecimento também tem sido feita, né, por meio das revisões sistemáticas, tem sido publicada já, muitas revistas estão aí fazendo as chamadas para os artigos, mas eu fico imaginando que quem está na linha de frente mesmo, né, como vocês estão, não deve ser fácil, é uma nova adaptação, né, para a absorção desse conhecimento todo. É, É, com certeza. Aninha, nós temos uma pergunta aqui da Beatriz, ela está perguntando assim: sabemos que apesar da terapia oncológica afetar a imunidade do paciente com câncer, não há orientação para interromper o tratamento desses pacientes. Como está sendo feito o acompanhamento dos pacientes com câncer que continuam em tratamento?
Não sei se Travou? Tá. Você ouviu a pergunta? travou. Tá, então Eu vou repetir. perguntei até Ela tá saber se perguntando. você tem tratamento oncológico. Oi? Oi. Aninha, então ela está perguntando o seguinte: como é que está sendo feito o acompanhamento desse paciente? E se existe algum rastreamento específico, uma realização de exames previamente ao início da sessão de químio ou de radioterapia? Como está sendo o fluxo dos pacientes oncológicos? Ambulatorialmente, né, a gente já faz essa avaliação prévia, né, dos exames do paciente. E o mais importante é a avaliação mesmo dos sintomas, né? Porque o que a gente reforça? O tratamento oncológico realmente ele não é recomendado ser interrompido, né? Claro, Uhum. a não ser que o paciente não tenha condições clínicas de enfrentar esse tratamento oncológico. Mas a gente tem um processo de marcação, né, da agenda desse paciente, em que com 48 horas antes da marcação, né, da confirmação da agenda desse paciente, segue uma série de entrevista via telefone pelo paciente para entender se ele tem algum sintoma. Esse fluxo ele já existia mesmo antes de ter esse fluxo do Covid, né? Mas que a gente reforça hoje pela prevenção mesmo da situação que a gente está passando. Então, os sintomas, se o paciente tem algum sintoma, seja sintoma de gripe ou febre, esses sintomas já eram monitorados antes da confirmação do agendamento, porque a gente sabe que existe toda uma série de custos por trás do agendamento desse paciente, né? Que é preparo da quimioterapia, o agendamento. Então, no dia, a gente já tem aquela agenda que é pronta para ser preparada, e se a gente perder uma quimioterapia, o paciente não ter condições e a gente descobrir só na hora que ele chega, a gente acaba, né, pensando nessa questão econômica também. Então, esse cuidado a gente já tem e já tinha antes, né, de ligar para o paciente 48 horas da confirmação do agendamento, se ele tem febre, se ele tem algum sintoma gripal, e esses exames, os exames de sangue também são averiguados também com 48 horas. E, se necessário, a gente repete e pede para fazer para avaliar no dia, né? Então, se o paciente tem algum sintoma que a gente entende que é um sintoma leve, esse exame pode ser repetido ou ele pode ser colhido até mesmo no dia, lá na hora da chegada no ambulatório, né? Só que aí a gente sempre entra com a contingência para só liberar essa quimioterapia, realmente, a produção dela quando o paciente tiver confirmado essas condições, né? Mas esse fluxo já é um fluxo normal, a gente só reforçou esse fluxo de controle de sintomas. E o que a gente mudou no fluxo foi de entrada mesmo, de controle, para se o paciente não ter condições de ir sozinho e o acompanhante que esteja fora do grupo de risco, né? Com as medidas de cuidado. Então, no hospital ninguém circula sem máscara, que isso já é comum hoje. Então, desde o início a gente já trabalhava assim. E hoje na rua, né? Ninguém circula sem máscara. E a gente pede para evitar o máximo possível de transitação dentro do hospital, tá? Entrar, fazer químio e sair mesmo, né? Esses cuidados que a gente tem, higienização e a orientação. Então, assim, acho que hoje o que mais a gente trabalha mesmo é orientação ao paciente, orientação ao familiar e até os pacientes internados também, que a gente precisa trabalhar muito isso para evitar que os acompanhantes transitem, né, pelo hospital. É difícil, porque a gente entende que tem toda uma situação por trás, né, que é um tratamento de alguma situação clínica, mas é muita orientação. E a gente já percebeu essa diferença porque no começo a gente teve uma procura muito grande do hospital, porque as pessoas ficaram assustadas. Uhum. E hoje a gente já viu que as pessoas entenderam que por um simples sintoma não é para procurar o hospital, porque ele se expõe mais ainda, né? Então acho que hoje esse entendimento por parte da população, dos pacientes, já está mais fixado de certa forma. E os pacientes oncológicos, a gente entende que eles são fregueses da casa, né? Então, eles conhecem o nosso fluxo mais do que a gente, eles conhecem os profissionais, eles conhecem detalhes de tudo que eles fazem, né?
que eles estão lá sempre assiduamente. Então, isso é importante porque é um trabalho é em conjunto, né? Ele é a nossa equipe também, ele faz parte da equipe. Então, a gente orientar e geralmente eles entendem e eles mesmos cobram também, cobram dos profissionais se não está higienizando as mãos, se não está fazendo tudo certo, eles cobram também. Então é interessante a gente ver isso, né? E a orientação é essa mesmo. Então, claro, os sintomas a gente sempre fica mais alerta com os pacientes que estão em quimioterapia, né? Mas a gente reforça mais esses sintomas na hora da entrevista mesmo. Sim. Aninha, tem uma pergunta aqui da Sol. A Sol é nossa paciente lá no Hospital Universitário de Brasília, uma querida, contribui muito com a Liga, sempre no Outubro Rosa. A Sol está perguntando o seguinte: Aninha, sou paciente oncológica, fui fazer um exame de imagem ontem e fiquei 50 minutos em um corredor esperando pela triagem. Qual a orientação dada aos profissionais da saúde para deixar esperando tanto? Ai, a gente entende, né? Cada instituição tem as suas dificuldades, tem a sua forma de trabalhar, tem o seu fluxo, né, desenhado. É claro que a gente pede para evitar expor o máximo possível, né? Assim, eu acho que a questão de gerir uma agenda para que essa agenda a gente consiga realmente manter esses horários, né? A gente sabe que às vezes imprevistos acontecem, mas se tiver que esperar, não tem outro jeito, né? Que se mantenha os cuidados que a gente sempre tem, seja em casa, seja na rua, seja com os demais, né? Que é manter a higienização, evitar se expor, contato próximo, né? Evitar ficar perto de pessoas que têm algum sintoma respiratório, higienizar as mãos. Então, enfim, é isso, né? Eu acho que para a instituição é mais uma questão de gerenciamento de agenda mesmo, gerir a agenda, gerir fluxo, né? Fluxo de entrada, ou seja, onde que esse paciente vai ficar esperando, se tem um distanciamento entre as cadeiras, ou pula uma cadeira entre um ou outro paciente, evitar esse contato próximo, né? Então, assim, são orientações, eu acho que sempre tudo se resume muito na orientação, né? Acho que, assim, desesperar também a gente não pode, né? Esse é o momento que todo mundo precisa ter, são coisas que a gente começa a perceber, né? Muita gente em casa e não pode deixar que outros problemas venham, né? Então, tentar manter a mente saudável, né? Que é quem comanda também o nosso corpo e tomar os cuidados. Eu acho que é mais isso, né? Para uma instituição, a nossa agenda, a gente sempre tenta, né, na questão de marcação de exames e ambulatorial também, evitar que venham muitos pacientes no mesmo horário, então espaçar essa agenda, se possível, deixar um intervalo entre um paciente e outro, porque a gente entende que pode acontecer imprevistos e que esse paciente pode demorar mais ou menos, né, também durante esse atendimento. Então, é mais intercalar esses atendimentos, dar esse espaçamento de agenda, criar fluxos específicos para local de espera, né, onde o paciente vai esperar, deixar estratégico. A gente vê hoje que até supermercado tem essas estratégias de distanciamento entre um e outro. E eu acho que é mais isso mesmo, e tentar manter a calma nesse momento. Eu acho que esse comentário da Sol, ele é muito importante para chamar a atenção, né, da gestão como um todo, né, da gestão administrativa hospitalar, porque a gente sabe que os pacientes oncológicos, eles são os pacientes de risco, né, porque ele tem vários fatores associados, né, que colocam eles no grupo de risco. E aí, muitas unidades, elas estão pensando nos ambulatórios específicos, né, de tratamento. Então, o ambulatório de radioterapia está espaçando as sessões, está restringindo a entrada de acompanhantes, está fazendo a triagem, verificando a temperatura antes de entrar. A mesma coisa acontece no de quimioterapia. Mas o que a Sol está chamando a atenção
É porque a gente precisa olhar como um todo, né, na instituição hospitalar, porque esse paciente ele não está indo no hospital somente para fazer rádio e químio, né? Ele também está indo para fazer um exame, como foi o caso dela. E então é uma questão realmente para a gente ficar atento, né? E não separar as unidades apenas pelos grupos de risco, né? E também observar tudo isso. Nesse sentido, Aninha, vocês estão fazendo uma classificação de pacientes de risco quando eles vão fazer algum atendimento no hospital? Quer seja uma consulta de rotina, um exame que eles precisam fazer? Com relação ao ambulatório, a gente considera, da oncologia, considera que todos esses pacientes, né, têm essa prioridade. Na marcação de exames, é uma triagem com relação a sintomas mesmo, né? Que acabam sendo os mesmos sintomas que entram também naquela triagem que a gente coloca lá na emergência, que a gente direciona esse paciente para um fluxo segregado, como a gente falou. Com relação à marcação de cirurgias, essa pergunta sobre os sintomas é feita durante a marcação. E a gente tem hoje um pré-operatório que é feito no quarto antes do paciente ser levado ao centro cirúrgico, e onde é feito um duplo checklist com relação a esses sintomas que esses pacientes podem ter, né? Principalmente o fluxo cirúrgico, porque a gente entende que expõe a aerosóis, então expõe a equipe, né? Expõe a sala, equipamentos, então a gente faz esse duplo checklist, que é um reforço, principalmente para esses procedimentos invasivos que são levados para o centro cirúrgico, né? Então é mais mesmo esse checklist que a gente faz sobre os sintomas. Esse fluxo da cirurgia, a gente é até recente que a gente está implementando. Então, hoje, o profissional que faz a marcação lá no comecinho, pega esses dados do paciente, que são perguntas simples que são feitas com relação aos sintomas gripais, ele faz esse primeiro checklist, e o segundo, antes de entrar para o centro cirúrgico, quem faz é um profissional de enfermagem, seja o enfermeiro ou seja o técnico, né? Então, é mais esses cuidados mesmo que a gente está tendo relacionado ao sintoma. Certo. Aninha, você já recebeu até pedido de casamento aqui na live, tá bom? Mas uma outra... nem vou te contar quem foi. Depois você me conta. Uma outra questão que foi levantada é como vocês têm avaliado a saúde emocional dos profissionais da saúde, pacientes. A gente sabe que só essa questão da paramentação, né, é algo que já desgasta um pouco, né? Os profissionais têm relatado a questão do uso de máscara, né, que fica lesionando assim a pele, né, o rosto, e também da temperatura que fica, né, quando eles colocam aqueles macacões de Tyvek e muito calor, né? E como é que tem sido gerenciar isso? No começo, né, a gente até viu algumas fotos circulando na internet. A gente via que o profissional, pensando no paciente também, o profissional entrava no quarto, o paciente não sabia quem era aquele profissional, porque ele fica irreconhecível, né? Com toda aquela paramentação. E a gente tem um Smart Tablet, que é um tablet que hoje ajuda a gente nesse contexto. E no começo a gente usou esse Smart para a gente fazer ligação de chamada de vídeo do posto de enfermagem com o paciente lá dentro, para ele ver quem é o profissional, né? Ver o rosto daquele profissional, realmente quem que tá ali dentro. E a gente tem até um vídeo que foi bem legal, que foi gravado com toda a equipe, com o médico. O paciente olhou pro médico e falou assim: nossa, você é tão jovem, né? Assim, que bom conhecer quem está me atendendo, porque eles ficam isolados mesmo, né? Sem familiar, sem ninguém lá dentro do quarto. E depois a gente veio com a estratégia de fazer crachás maiores e com a foto bem nítida, né, desses profissionais que estavam entrando no quarto.
Então, foi uma ação bem legal também, né? Que assim, eles conseguem ver quem é aquele profissional que está vendo, atendendo, né, o paciente. Com relação aos profissionais, a gente teve um trabalho legal com a psicologia, né? Então a gente acabou fazendo reuniões em grupo com os profissionais, com a mediação da psicologia para entender como que eles estavam se sentindo, né? Entender aquela situação. Então a gente teve a participação da psicologia junto. Então a psicologia, eu como gestora, ela sempre me procurava para saber se tinha algum profissional que eu sentia que estava, né, assim, mais preocupado ou estava mais abalado por estar participando desse fluxo, principalmente os pacientes que atendem no fluxo segregado, né? Que são os pacientes suspeitos ou os pacientes confirmados. E no começo a gente teve mais essa intensificação, porque era um choque pra gente, né? Hoje eu entendo que as coisas já estão ficando um pouco mais naturais, né? Acho que as pessoas já estão vendo um pouco mais a realidade. Acho que Brasília também está um pouquinho diferente do restante do Brasil. A gente já está Felizmente. mais controlado, né? Mas a gente teve essa ação, então a gente envolveu a psicologia mesmo com esses grupos, reuniões em grupos para discutir, para entender, para ouvi-los também, né? E saber, mas assim, o que a gente viu foi muito orgulho por parte da equipe de poder estar contribuindo nesse momento, né? De saber que eles são importantes, que são essenciais, assim. E principalmente a equipe da enfermagem que está lá à frente, que está se expondo, que está indo, que está cuidando, está deixando os seus em casa para cuidar e se expor, né? Então, eu fico muito orgulhosa da equipe, da nossa equipe, porque em nenhum momento a gente não teve nenhuma resistência de ninguém. Muito pelo contrário, todos, né, sempre se colocaram, se ofereceram e sempre foram muito flexível com relação a essa ajuda, né, mesmo, de estarem ali atendendo esses pacientes. Claro que sempre vem o medo, vou dizer que eles Claro. foram sem medo, foram com medo, mas foram sabendo a importância do papel, né? Ainda mais que assim, a gente está conhecendo, né, esse vírus, a gente ainda não sabe. Sim, é verdade. A gente não sabe, né, o que vem por aí, de fato, né? Mas esses profissionais de saúde, realmente, a gente está em tantos grupos, né, no Brasil, e a gente vê realmente que todos estão vestindo a camisa, né, naquele sentido assim de eu vou assumir a minha missão, né? É para isso que eu estou aqui. E realmente cuidando dos pacientes e prestando a melhor assistência, produzindo conhecimento, né? E isso é muito bom, né? Porque de certa forma dá um gás para a gente também. Eu sei que é difícil, todos têm as suas histórias, porque além de serem excelentes profissionais, todos nós temos famílias, né? Temos vida lá fora. E muitas vezes o fato de estar ali, né, lidando com esses pacientes, vai restringir muito a convivência com alguns familiares, né? Principalmente os familiares que estão dentro do grupo de risco. Então, realmente é louvável todos os profissionais que estão aí, né, realmente se dedicando à causa. Eu acho que isso, de certa forma, motiva bastante a gente a continuar. E achei muito interessante também a estratégia que vocês utilizaram com os pacientes, porque a gente fica imaginando, né? Ele tá ali, principalmente os pacientes com câncer, né? Geralmente estão passando já por uma série de coisas novas, né, que estão acontecendo, são novidades diariamente em relação ao exame, o que vai ser feito, o plano terapêutico, e não ter esse vínculo, né, e nós brasileiros somos muito do vínculo afetivo, né, do toque, do bom humor, né, e acho que aquela roupa, né, ela acaba restringindo um pouquinho e acaba atrapalhando um pouco esse vínculo, né, que é tão importante também na terapia.
eu acho que ele é muito importante, né? Esse vínculo que a gente forma entre o profissional e o paciente. Então, parabéns pela ideia que vocês tiveram de tentar usar a tecnologia para fazer a aproximação com esses pacientes, né? É, assim, é Muito uma bom. ferramenta que a gente tem, né? Graças a Deus, o hospital é muito. Ele vem com um grande arquivo aí de ferramentas tecnológicas e a gente acabou usando tanto para fazer essa ligação com a equipe, tanto para fazer a ligação com os familiares também, né? Eu acho que o pior para os pacientes quando eles internam pelo fluxo segregado é esse isolamento, né? Que a maioria reclama que é ficar longe da família, é ficar sozinho, é ficar isolado, ao mesmo tempo que eles se preocupam também em não, né, transmitir para ninguém da família. E os profissionais também, porque muito profissional mudou rotina, né? Saiu de casa, alugou um novo apartamento para ficar longe dos familiares que são do grupo de risco. Então a gente tem vários depoimentos assim de pessoas que simplesmente saíram de casa e estão longe e não veem, né, os pais ou os avós. Tem gente que mora com a avó, que mora com os pais que são mais velhos e acaba abrindo mão de muita coisa para poder exercer a profissão, né? Ele se entende que é uma missão, né? Que nesse momento as pessoas precisam da gente. Nós somos profissionais de saúde e é a gente que tem que ir, né? Não É tem isso aí. muito para onde fugir. Mas, assim, é louvável a ação de todos. Eu fico muito feliz por ver, né? A equipe, assim, a equipe de saúde, a equipe de apoio também, né? A equipe da higienização, que a gente também entende que eles são essenciais, assim, a gente teve que trabalhar com eles para eles entenderem, mas eles estão lá, né, firme e forte. Enfim, é um trabalho em conjunto, ninguém sozinho consegue, Não, uma dorinha só não todos faz são muito verão. importantes, né? E vem os desafios, né, na gestão de um hospital, né, no conhecimento, em estar se atualizando, em estar todo dia tendo uma recomendação nova. Então, no começo, eram horas que iam assim, atualizando o Ministério da Saúde, a gente ficava doido atrás. Meu Deus, há 10 minutos já era uma coisa, agora é outra. Mas hoje a gente já vai, né, administrando essa situação. Mas realmente está sendo um desafio, né? Eu acho que hoje a gente está mais adaptado a esse desafio, mas foi um desafio muito grande no começo. E as pessoas chegavam muito assustadas, né? Muito, assim. A gente atendia pessoas que era crise de ansiedade mesmo, porque achavam que estavam com sintomas. E a gente tem todo um trabalho também psicológico, né? A gente entende que a enfermagem tem que ter muito essa maleabilidade aí para entender, né? Esse insight para entender o psicológico também. Ah, com certeza. E aí, como você falou, né? Um enfermeiro, como tá ali 24 horas com o paciente, ele acaba passando por tudo, né? Juntamente É, com o paciente. com certeza. E eu acho também essa questão que você comentou, que é um desafio, né? Infelizmente também a gente tem um momento político muito instável, né? E esse momento, ele é importante porque as diretrizes técnicas, né, brasileiras, elas vêm não só dos órgãos de saúde no Brasil, mas também no Ministério da Saúde. Então, acho que essa instabilidade também ela acaba, de certa forma, impactando também, né, nessa questão da saúde mental da equipe de saúde. Aninha, tem mais uma pergunta aqui, que é qual a orientação para os pacientes oncológicos em relação à vacina da gripe nesse momento? O que a gente reforça é que a vacina da gripe, ela não é a vacina para o Covid, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas confundem um pouco a vacina da gripe, que são para outros tipos de cepas, que a gente entende que não é o Covid-19, né? Então, a gente espera que a vacina para o Covid venha aí, né? É o que a gente espera. Com relação aos pacientes que estão em tratamento, né, em tratamento quimioterápico ou imunoterapia, vai muito da orientação do médico. Então, não vou dizer que se você está em tratamento, você tem que tomar a vacina da gripe, né?
Eu creio que os pacientes hematológicos, os pacientes que vão para o transplante, são mais... A gente tem que ter um certo cuidado, um cuidado maior, né? Não vamos expor esses pacientes a um vírus atenuado, assim, né? Uhum. Mas é muito da conduta da avaliação, né? Do diagnóstico, de qual é a quimioterapia que esse paciente está fazendo, mas entendendo que a vacina da gripe é para a gripe que a gente entende hoje, a gripe comum, não é para o Covid-19, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco essa relação da vacina da gripe com a vacina pro Covid, né? Que assim a gente Sim, espera que venha, sim. mas que ainda não temos, né? Mas vai muito da orientação de cada médico, vai muito do diagnóstico do câncer. A gente fala câncer é o mundo, né? São vários subtipos de diagnósticos. E vai muito do tratamento também. Qual é esse tratamento, né, que esse paciente está fazendo, se tá, como tá as condições dos exames, né, hematológicos, que a gente sempre vê, os leucócitos segmentados, as plaquetas, que todos os pacientes oncológicos já sabem de tudo isso, né? Mas vai de uma avaliação individual mesmo, né? Essa indicação da vacina da gripe. Certo. Outra pergunta que veio aqui é: pacientes oncológicos que estiverem com sintomas ligados ao coronavírus devem procurar o pronto-socorro imediatamente? Se forem sintomas leves, a gente não orienta a procurar uma emergência, né? Isso para todos os pacientes. Que sintomas leves não, a gente não orienta mesmo, porque você se expõe mais ainda, né? Se forem sintomas, né? Febre, que os pacientes hoje já. Os pacientes oncológicos já são bem orientados com relação à febre, que é uma emergência oncológica, aí a gente orienta que realmente seja procurado, né? Ou se o paciente tem alguma dificuldade respiratória. Então, se eu não estou conseguindo respirar, a gente também orienta que isso é uma emergência. Aí sim você procura uma emergência. Mas se não, eu estou com corpo mole, com coriza, e a gente não orienta, mas é mais orientação do médico mesmo e tratar esses sinais clínicos em casa, não se expor em uma unidade de saúde, né? Essa é a orientação que a gente dá. Entende-se que as emergências, a febre entra nessa emergência oncológica, que já é para os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, que realmente é procurar uma emergência. Mas sempre com a orientação e o acompanhamento do oncologista, que a gente sempre fala que é o dono do paciente, é quem sabe todo o processo de tratamento desse paciente, né? Sim, perfeito. É isso aí. Aninha, então, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi uma honra muito grande tê-la aqui conosco, abrindo aí nossas lives, né? E dizer que é um orgulho muito grande saber que você foi membro fundadora da Liga e agora está aí, né, fazendo a nossa primeira live depois de 10 anos. Acho que esse ano é um ano tão importante para a Liga, né? Embora a gente esteja aí online. Eu acho que vale Mas até a gente se reunir, hein, para comemorar não esses é. 10 anos. Deixa passar essa fase de pandemia. Vai ter que ter muita comemoração, né? Tem que ter. Sim, eu lembro porque assim, a Liga, para mim, foi um projeto que mudou minha vida, né? Eu falo assim, porque foi ali que eu conheci a oncologia, foi onde eu tive a oportunidade, até como enfermeira mesmo, de exercer algumas atividades. Então, quando eu atendi um paciente no ambulatório ali da radioterapia, eu me sentia enfermeira. Eu falei, cara, eu sou enfermeira, né? Quando eu ia fazer um curativo de um paciente, eu passava uma sonda e tá ali, me deu muitas oportunidades de realização de procedimentos mesmo, que a gente sentia falta, depende muito da oportunidade de estágio, e lá a gente tinha mais oportunidade, né? De conhecimento, de ver de perto uma radioterapia, de ver de perto uma quimioterapia, né? De ver o paciente oncológico, que são pacientes que assim a gente se apaixona por eles, né? Então, a partir dali foi onde minha vida mudou. Então, eu lembro até hoje, saindo do HUB, indo para a biblioteca estudar,
pensando na prova do INCA, né? E para mim foi uma realização eu ir para o INCA e assim, seguir os seus passos, né? Ai, Eu falo assim, tem muita importância. Muita importância, sou muito grata a você, Paula, te agradecer por toda a sua dedicação, assim, a nossa turma na época, né? Foi a sua primeira turma. foi. É, É isso aqui mesmo, na gente. Para quem tá aí, UNB. a Ana Amélia foi a minha primeira turma, né? Quando eu entrei na UNB, minha primeira turma no estágio, né? Então, foram os fundadores da Liga, não à toa, né? Meus Então, primeiros assim, alunos com os quais eu tive contato. Ah, a Carol tá aí, Ana a Carol. Carol, a Carol foi comigo pro INCA, Foi. Agora tá lá em BH. tá lá em BH. Então, assim, você já chegou plantando semente, viu? Muitas sementinhas suas, Paula. Muito bom, gente. Tenho muito orgulho de vocês. E eu fico muito feliz por ver todos os meus colegas também, né? Os colegas da Liga, os meus amigos de turma hoje, assim, felizes com a profissão e orgulhosos do que fazem. E a dedicação também, né? Então, isso assim, deixa a gente. Nem parece que passou 10 anos, né? É verdade. Estamos ficando velhinhos. Mas Ah, nem tenho falo. muito orgulho da UNB, da minha casa, né? Que eu falo, que é a nossa casa, que a gente não consegue É isso aí. desvincular. Voltei para o mestrado, então fiz lá com os pacientes da quimioterapia, no HUB também. Mestrado com a professora Dirce, que foi minha Isso. orientadora. E muito feliz também em fazer parte dessa casa, né? Que é a UNB. Deu É várias isso aí. oportunidades pra gente. Então, assim, não tem que falar da Liga, sou apaixonada pela Liga. A Larissa que tá lá com a gente, ela veio me mostrar também o livro. Eu falei, gente, que orgulho desse livro, né? Que a gente tanto falava naquela época. Então, eu vejo que assim, a Liga tem um papel fundamental, tanto na comunidade universitária, né? Que é o papel de orientar, né? De trazer informação, ainda mais oncologia, que é um tabu para muita gente, né? E às vezes tem É. gente que foge do assunto, mas é importante, né? Não tem como não deixar de lado. Ah, é uma Mas especialidade maravilhosa, né? Quando a gente entra, não tem mais como não sair. tem, Tá? não tem. Tô apaixonada pela oncologia. Não tem, é verdade. Hoje a minha visão é mais geral, não estou diretamente com paciente oncológico, né? Como era antes, que era só do serviço oncológico mesmo, mas assim, o hospital veio me dar uma experiência de gestão incrível, que é ter um olhar mais amplo, ver né, os pacientes de uma forma geral, essa questão de administração, né, de entender, gerenciar esses pacientes, né? Assim, cada dia aprendendo, estou nesse desafio hoje, mas muito feliz também. Sim. E grata, né? Grata por É, tudo. você sempre foi assim, né, Aninha? Desafio dado, né? Missão cumprida, é isso mesmo. E a gente tem muito orgulho de você. E que bom que você voltou, né? Quem sabe daqui a pouco você aí não engrena um doutorado. Exatamente. São cenas para os próximos capítulos. Isso Se Deus aí. quiser. E eu estou muito feliz com a Liga, né? Assim, apesar de estar, né, não tão atualizado da programação da Liga, dos eventos da Liga, mas eu fico muito feliz por ver a repercussão que ela tem dado, pelos projetos sociais também, que são muito importantes, né? Eu lembro do nosso Natal, das doações, de reunir os pacientes, reunir as crianças, e eu vejo que isso ainda persiste, né? E lógico, Ah, hoje com um continua cada ano impacto bem melhor. maior, com um impacto bem maior, mas assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história também. Muito, muito, muito. Vocês foram a sementinha. E a Carol tá falando aqui, olha, sempre foi assim, agiu com excelência e sempre com calma, né? Que é a característica da Aninha. Faz tudo super bem feito e com a maior calma.
É isso Mas o mesmo. desespero às vezes aparece. Olha, eu não lembro, nunca vi. A Carol Aninha, vai mas dizer que lembra, ó. olha. Aninha, mas muito obrigada, então, por essa conversa aqui. Acho que foi muito interessante a gente saber essa parte, né, administrativa, como vocês estão lidando enquanto instituição hospitalar como um todo. É muito bom conversar com você. E agora que a Larissa está aí, eu vou sempre falar para ela e te comunicando dos eventos da Liga. Pode deixar. Olha, eu me senti muito honrada, tá? De estrear essa live. E muito feliz, fiquei até ansiosa. Mandei mensagem para ela e falei, Larissa, eu tô ansiosa. Para você Nós também, também eu mandei. estávamos. Mas eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. Obrigada pela Liga, por ter me convidado, né? Muito feliz. Não tem nem palavras para agradecer. Ai, que bom, querida. Continue assim, enchendo a gente de orgulho, né? E sendo uma referência aí para nós. Obrigada, Paula. Um Você eu não beijo posso nem falar, não grande. posso falar muito porque não, não dá para descrever, né? Assim, tanto que você foi importante para minha vida. Eu sempre falei isso para você, né? Para Estamos mim. aqui. Obrigada mesmo, Paula. Assim, tenho um carinho Obrigada a muito você. especial por você, muito mesmo. Então tá bom, muito bom. Então eu vou encerrar aqui, porque agora eu tenho que salvar a live, né? Senão os meninos vão começar a me falar aqui que nós vamos ficar sem. Ai, acabou que a gente conversou quase uma hora aqui. Aninha, então muito obrigada e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, um beijo. E pessoal, por Beijo. favor, quem está nos ouvindo, a semana que vem, então nós teremos a live quinta-feira às 19 horas. Fiquem atentos aí à nossa rede social para vocês saberem qual vai ser o tema da próxima live. Tá bom? Então, tchau, Aninha. Obrigada. Tchau, Tchau, todo beijo, mundo. Boa pessoal. Obrigada. noite. Boa Tchau, noite. tchau.